Amém. Vocês me escutam bem, todos? Quero dizer para vocês que fez um ano agora, em novembro, 4 de novembro. Eu estava, nesse dia, 4 de novembro do ano passado, eu estava em Jerusalém. Eu estava lá. E nesse dia, era dia do meu aniversário. E eu fui, à primeira hora, fui para o túmulo, aonde foi depositado o corpo de Jesus. Naquele dia, naquela manhã, quando eu estava lá, é incrível que o Senhor falou claramente assim para mim, que aquele seria um ano onde os holofotes, como é, os refletores, não estariam em mim. E quando ele me falou isso, mas eu não sou uma pessoa de buscar isso. Eu sou pastora, eu trabalho há mais de 30 anos no ministério, e se você buscar alguma coisa minha aí em YouTube e tantas outras coisas, você não vai encontrar muita coisa. O que você vai encontrar é desse tempo da pandemia. Para ser bem sincera, desde setembro, desde agosto para cá. Né? E uma das isso. E isso ha sido algo que, quando Deus me falou, eu estremeci. Mas naquele ano, ou seja, o ano de 2019, eu tinha como 8 conferências nas nações para ir. Nenhuma delas foi possível por causa dessa pandemia. E aí foi quando eu entendi os refletores que Deus estava falando. Mas ele me falou algo também. Não seria um ano de refletores, de luzes próprias, mas seria um ano para que a glória dele fosse manifesta. Nasceu o Charles, e a glória do Senhor está sendo varrida de uma nação a outra. E eu te digo, não hoje ter live especial, para mim não faz nenhuma diferença, Luciana. Sabe por quê? Porque eu estou dentro do propósito do Senhor. Ele continua sendo Deus exaltado. Com especial ou sem especial, ele vai ser exaltado. Essas mulheres aqui é que são as mais importantes dessa noite. Dessa tarde para vocês. Para mim é noite, já é 9 da noite. Para você é de tarde. Outros pode ser de manhã, eu não sei quando você vê, quando você assiste isso, mas você que está aqui agora, é você que é especial. E hoje eu vou falar sobre uma mulher muito improvável, mas que talvez você já ouviu falar dela. Talvez você já pregou, porque muitos de vocês pregam, então talvez você mesmo já deu conferência sobre essa mulher. Mas antes eu gostaria que você parasse só um minuto e relembrasse como era a sua vida antes e como é a sua vida agora. E se você pudesse dar graças ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida, a transformação que Deus fez na sua vida, você poderia fazer isso? Eu vou te esperar. É só um minuto. Faz isso. Sim, Senhor. Glória a Deus. Você pode... Como foi essa experiência agora aí, sua com Ele? O meu coração está exultante nele. Está saltando de alegria pelo que Deus fez.
pelo que ele ainda fará. Uau! Quando eu olho atrás e vejo o que Deus fez, faz toda a diferença. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que seguiram coisas novas. Uau! Que coisa poderosa! É saber que o teu passado não pode mais seguir interferindo no teu presente e futuro. Já passou. Não sei aonde foi, o que foi que aconteceu, mas já passou. Agora são coisas novas que vão seguir você. E hoje mesmo Deus está falando comigo coisas novas que ontem ele não havia falado. Está falando hoje, está falando agora. Eu não sei como é que você viu essa visão aí, desse globo queimando. Eu estou impressionada com essa visão, porque de verdade, o Senhor está usando pessoas ao redor do mundo como antorchas vivas, como tochas vivas, para queimar, para que a glória dele seja manifesta. E sabe uma coisa? Isso não é de hoje, isso é de muitos anos atrás. Quando a gente nem pensava em nascer, ele já estava fazendo. Então eu vou falar sobre um tema que a maioria dos coaches falam, mas eu não estou hoje aqui como coach, eu estou aqui como serva do Senhor para falar para você. Isso é o que eu estou aqui para fazer. Não estou trabalhando, eu estou servindo ao Senhor, servindo à mesa. Hoje eu sou a garçonete de vocês, da parte do Senhor, sabe? E olha só o que acontece. O tema dessa ministração é o poder de uma escolha. O poder de uma escolha. E eu quero falar para vocês sobre uma mulher improvável, que talvez pela situação financeira que a família dela estava vivendo, o próprio pai dela pode ter vendido ela para prostituição. É incrível isso, porque ela também era uma mulher idólatra. Ela vinha da terra dos amorreus. Vocês sabem quem são os amorreus, não? Então, ela vinha dessa terra. E o seu nome tem um significado tão forte que quando eu parei para analisar qual era o significado do nome dessa mulher, eu praticamente estremeci. Como que alguém pode ter um nome como esse? Mas como Deus redime. Eu não sei o significado do seu nome. Eu não sei qual foi a razão que o seu pai ou a sua mãe deu o nome que você tem. Talvez você já foi lá procurar. O que significa meu nome? Eu sei o significado do meu, mas o seu eu não sei. O meu significa suavidade, tranquilidade, paz, brandura, sabe? Esse amortecedor. Isso é o que significa meu nome, Lenir. Mas o seu eu não sei. Mas o dessa mulher que eu vou falar, o nome dela se chama Raab. E você sabe o significado desse nome? Talvez sua irmã tenha esse nome. Talvez suas amigas tenham esse nome. E eu vou te falar que é poderoso o nome dela. Olha só, primeiro, o Ra significa o Deus Sol no Egito, no Antigo Egito. Esse era o nome. Ra, que significa o Deus Sol. E ele, nesse período da quinta dinastia, ele se tornou uma das principais divindades, lá no Egito, da região egípcia. E era identificado como primordialmente como o sol do meio-dia. Quem pode olhar o sol ao meio-dia? Principalmente aí no Brasil. Impossível. Se você olha, você cega. Não pode. Esse era o nome dele. E esse homem se sentia como um Deus, de tanto poder que ele tinha, de tanto controle que ele tinha. Mas sabe, o nome completo dela significa, primeira coisa, insolente.
Quem sabe me dizer o significado dessa palavra? Eu tenho aqui. Que é uma pessoa insolente, gente? Gosto de trabalhar assim, junto com vocês. Pois uma pessoa insolente é um adjetivo de dois gêneros. Primeiro, na língua portuguesa, significa utilizada, né? Alguém que é desrespeituoso em suas ações ou no que diz para outras pessoas. Ou seja, uma pessoa que não está nem aí para o que as pessoas pensam. Ela fala o que vem na boca, ela não respeita ninguém, ela não vê ninguém sobre ela. Ela é independente totalmente. Uma pessoa insolente. Diferente de uma pessoa educada, de uma pessoa cortês, de uma pessoa amigável. É totalmente o inverso disso. Mas o outro, a outra parte do nome dela era insolente e feroz. Ou seja, ferocidade. Esses eram os dois adjetivos do nome dela, insolente e velocidade. E velocidade, nós temos a qualidade de feroz. E podemos imaginar um tigre, não? Um tigre é um animal feroz. Eu não quero encontrar com nenhum deles. Acho muito bonitinho, mas lá na tela. Na foto eles são maravilhosos. Não quero eles perto de mim, para nada. E essa era a qualidade, ou seja, de cruel, de braveza, de desumanidade. E age com ferocidade. Ou seja, não tem controle. Sabe aquelas pessoas que se iram e não têm controle? E depois diz, eu não queria fazer, mas já fiz. Porque eu sou assim. Mais ou menos chamado Gabriela. Mas com Deus não tem isso. Deus muda as Gabrielas. Não tem que nascer assim e crescer assim e ser sempre assim. Porque Deus mudou Raabe. Deus mudou Raabe. E Raabe, essa mulher, ela também vivia numa casa, num lugar estratégico, numa cidade estratégica. E ela vivia em cima da muralha. Como é isso, gente? Mas é incrível, porque quando Josué envia os espias para... Quando ele manda os espias para ver a cidade, o que começa a acontecer? Ela recebe 2 espias na sua casa, ela guarda eles, ela esconde eles. Eles estão em cima da muralha e ela esconde ela. Ela estava lá. Por que nessa casa? Se todos nós sabemos que essa mulher era uma prostituta. Por que eles foram justos para lá? Porque a casa dela também era uma pousada. A casa dela era um lugar onde pessoas que vinham na cidade podiam se hospedar ali. Então ela estava lá. E aí eles vêm e veem. E um modo como os homens eram, em um momento em que os homens eram quem liderava, que o mundo era regido só por homens. Essa mulher improvável, primeiro, olha o conceito dela. Ela não amava Deus. Para muita gente. Porque ela era idólatra, né? Mas ela era uma mulher considerada prostituta. Primeira mulher, prostituta, estrangeira, desprezada pelo povo de Israel, porque ela era considerada inimiga. Lembra de onde ela era? Ela era dos amoreus. Então, não tinha amizade com os israelitas. E ela estava lá. Mas as características dessa mulher, em meio a tudo isso a gente está, gente, no livro de Josué, capítulo 2, tá? Capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 10. A gente vai trabalhar agora um pouco sobre isso. E eu quero trabalhar com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com você são as características das escolhas de Raabe. Olha que ela estava lá. Ela era uma mulher conhecida. Você sabe que ela era tão conhecida que o rei da cidade conectou com ela, mandou saber se os espias estavam na casa dela. Por que a casa dela? Não era só porque ela era prostituta, era porque também era uma pousada. Aí ela estava.
E uma das coisas que mais me chama a atenção é nós podemos ler Josué capítulo, Luciana, podes ler para mim? Josué 2, de 4 ao 10. Posso sim, Lenira. Vamos lá. Josué 2, de 4 ao 10. Tem meu óculos aqui, mas vamos nós. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinha vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linha que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Que coisa! Para uma mulher que é idólatra, para uma mulher que não é aceita, que é desprezada por um país. Ela sabia muito sobre o Deus deles, sobre o Deus verdadeiro. Essa mulher, ela tinha fome de conhecimento. Ela queria conhecer esse Deus que estava fazendo tudo isso. Ela já tinha ouvido falar dele. Então, a primeira coisa é que ela tem uma atitude de humildade. Ela estava vivendo uma situação de necessidade e debilidade. E isso fez ela se aproximar do Senhor. Isso fez ela se aproximar mais ainda do Senhor. Que situação você está vivendo? E que escolhas você está tendo? Está mais perto do Senhor ou mais longe do Senhor? Ontem eu atendi uma mulher que ela está tão necessitada. E eu perguntei, você crê em alguma coisa? E ela falou, eu não creio em nada. Eu disse, como você vê de você ter sido criada? Você crê na evolução? No que você crê? E ela falava para mim, eu creio que eu nasci de meus pais e nada mais. Eu não creio nem descreio, porque eu nunca experimentei nada do que vocês dizem chamado Deus. Uau! Mas ela sabe do que nós experimentamos, do que nós falamos. Quantas pessoas, nossas vizinhas, talvez nossos familiares também, não experimentaram ainda essa essência que há dentro de nós e que também está dentro delas, mas ainda não conectaram e simplesmente sabem. E outros dizem, não sei nada porque não experimentei nada. O que Deus está falando hoje com você? Que você e eu somos canais dele para que as pessoas experimentem. Qual foi a última vez que você degustou de uma comida? Como é bom a gente experimentar uma comida. Eu odeio quando o André chega na cozinha e ele começa a abrir as panelas e que eu estou cozinhando e ele começa a provar. Mas uma coisa é certa, eu não gosto que ele nem ninguém faça isso na minha cozinha, mas uma coisa é certa, ele vai dizer, está bom, não está tão bom. Sabe por quê? Porque provou. Deus quer que nós sejamos essa degustação para o mundo ao nosso redor. Uau! O que está passando aqui? Essa mulher, ela tem uma necessidade e ela se aproxima dele. Ela conhecia as coisas sobre Deus. Era o primeiro pilar da escolha dela. Ela pôs Deus em primeiro lugar. E ela podia escolher entregar esses espias
ou escondê-los. Ela escolheu trair o líder da cidade dela para poder ter um benefício. Que escolhas você está fazendo? Olha só, ela ama o povo de Deus, mesmo sem pertencer a ele. Lê o versículo 11, por favor. 11 e 13. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês todos, perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro. Uau! Uma mulher que tinha estratégias. Ela era uma mulher de mente criativa. Ela mesmo não tendo o Deus que nós temos, não servindo a esse Deus, ela agora passa a servir a ele, porque ela estava cuidando, protegendo, mas ela queria algo em troca. Ela era uma mulher que ela sabia negociar, porque isso talvez era muito do que ela já fazia. Ela tinha uma pousada, ela cuidava dos negócios, ela tinha um outro serviço, que era a prostituição. Mas agora ela está ali servindo a Deus, escondendo esses espias. Mas ela chega por fé, por uma intercessão. Olha o poder da intercessão. Ela chega para eles e diz assim: olha, eu estou fazendo isso, mas eu quero interceder para que a minha família, eu e minha família, não sejam destruídos. Porque eu já sei que tudo aqui vai se acabar. O meu país vai se acabar. As pessoas que eu confio vai se acabar. Ninguém vai sobreviver diante do Deus que vocês têm. Livra-me. Uau! Será que você conhece esse Deus? Será que o Deus que você conhece é esse mesmo Deus que Raabe está falando? Uau! Às vezes não é assim, gente. Às vezes, quando a gente está passando por tribulação e dificuldade, o que a gente sente? Debilidade. E o que fazemos? Nem sempre buscamos a Deus primeiro. Buscamos o amigo, buscamos as pessoas, buscamos o médico, buscamos fora. Mas Luciana está falando justamente isso, né? Da gente silenciar, da gente ter esse lugar secreto, onde a gente fica sozinho, onde não tem ídolos, onde não tem plateia, onde não tem ninguém. E lá nesse lugar, você vai conhecer esse Deus que você prega, que eu prego. Uau! O que está acontecendo? Essa mulher faz as escolhas dela, por essa intercessão que ela faz. Olha o que começa a acontecer, a consequência dessa atitude. Essa mulher Raabe, que tinha essa fé, essa confiança e esse amor pelo Senhor, que nasceu de acordo com a necessidade dela, nasceu esse amor de cuidar, de proteger, de não deixar destruir. Ela intercede por sua família. Quando a gente chega no capítulo 6, versículo 22, Josué declara o perdão para a família dela. Eles dão uma estratégia. Ela diz assim: me dá uma garantia de que vocês não vão destruir minha casa. E os espias dizem: sim, você faz assim. Põe um laço, uma cinta, uma fita vermelha ao redor da sua casa, na porta da tua casa, que nós vamos ver e a tua casa não vai ser destruída. Oh, olho, escuta bem, que os homens e as mulheres que estão sendo enviados por Deus nos estão falando. Hora de abrir nossos ouvidos para ouvir. Hora de abrir nossos olhos para ver
O que é que eles estão falando? O que é que eles estão nos mostrando? E ele diz, põe isso ao redor da casa. Tua casa não será destruída. Gente, é coisa para um filme. Porque a casa estava em cima da muralha. Da muralha, né? A muralha, né? Estava em cima da muralha. Todas as coisas poderiam vir destruir essa casa. Agora, tudo foi destruído ao redor, mas a casa permaneceu. O que está acontecendo ao redor de você? Que tudo está sendo destruído e só a sua casa está ficando de pé. Gente, vocês, não sei se vocês têm ideia do que eu estou falando nesse momento. Eu quero te dizer que a coisa é tão forte, o que nós estamos vivendo em meio a essa pandemia. Nós estamos vendo famílias inteiras morrer e fica só um. Só um está ficando. Morre pai, morre mãe, morre irmão, morre filhos e um está ficando. Que Deus está falando com você? O que Deus está trazendo para você nessa noite? Deus está falando algo mais. Será que você pode ouvir? Será que você pode ver? Algo está acontecendo no mundo. Mas a palavra é tão clara que ele diz assim, os meus olhos estão buscando os verdadeiros adoradores. Os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Se está buscando esse, é porque existem os contrários. Existem adoradores, mas que não são verdadeiros. Raabe não era uma adoradora verdadeira. Ela adorava, mas adorava a algo que não era real. Ela não podia ser considerada adoradora. Ela era idólatra. Cuidado, porque muitas coisas que nós estamos fazendo, ou pensando, ou até seguindo, estamos pensando que estamos adorando o Senhor, mas estamos levantando altares, estamos levantando verdadeiros ídolos. E é hora dos ídolos caírem. É hora dos ídolos caírem. E a glória do Senhor prevalecer na nossa vida. Essa é a palavra. A consequência disso é que o perdão do Senhor chega nessa casa. Gente, a Bíblia é o livro mais fascinante que tem para a gente ler. É tão fascinante esse livro que a gente começa a ver que dentro de uma cultura onde não tem espaço para a mulher, a Bíblia traz essas mulheres dentro dessa cultura. E olha só, quando você vai lá em Hebreus 11, você só vai encontrar 3 mulheres lá. A primeira é Sara. Mas quem era Sara? A esposa do grande patriarca. Lá está Sara, começando. É alguém provável, porque era esposa de Abraão. Depois a gente encontra outra mulher chamada Joquebed, acho que é isso. A mãe de um grande líder. Uau! Mas essa mulher, improvável, totalmente improvável, ela se torna uma residente em Israel. É incrível, porque essa mulher não tinha como ser parte. Mas pela intercessão dela, pelo pedido dela, pela ação de coragem dela, o que é que acontece? Ela tem a família dela salva. E porque ela tem a família dela salva, ela ganha. Você não sabe isso. Quantos aqui não vivem no Brasil, vivem fora do Brasil e sabem o que é lutar por uma residência, por uma nacionalidade? Tem alguém aqui, eu sei que tem a Ângela, ok, Irânia, ok, quem mais? Ok, Eliane, mais alguém? Ok, Tina, ok? Vocês sabem, então, o que eu estou falando agora. Essa mulher,
por ter tido essa ação com o reino de Deus, com homens comprometidos com o reino de Deus, ela ganha o direito a uma nacionalidade. Você não imigrou de onde você imigrou, para onde você imigrou. Você imigrou porque Deus vai usar você como esse instrumento vivo dele, para a glória dele. E ele é aquele, não é um jeitinho que vai te dar essa residência, essa nacionalidade. É o próprio Deus que te dá, como deu para essa mulher. Uau! Não é fazendo trampas, é realmente confiando no Senhor. Olha só, ela se torna residente de Israel. Ela não tinha, a profissão que ela tinha era uma profissão que ninguém queria, e dentro da categoria dos heróis da fé, ela jamais estaria. Porque lembra qual era a profissão dela? Uma prostituta. Agora essa mulher tem outra profissão. Ela se torna esposa e mãe. Uau! Talvez você não valoriza essa profissão de estar casada, de ser esposa, de ser mãe, mas para aquela mulher improvável, ela valoriza tanto isso, ela se casa, a história dela é mudada. Você lembra do primeiro versículo que a gente leu lá de Coríntios? Olha só agora, é uma nova história. Ele tem um nome. Ela já não é mais considerada prostituta. Ela é a esposa de Salmão. Uau! Ninguém conhecia essa mulher com esse nome. Só conhecia ela como a prostituta. Como é que as pessoas te conhecem? Que coisas é tão forte na tua história que as pessoas conhecem? Mas essa mulher, a vida dela é mudada. Mas a vida dela foi mudada porque ela é uma mulher cheia de fé. Segunda característica dela é essa. Fé. Como está seu nível de fé? No mês de julho e agosto foram meses mais difíceis da minha vida desse ano. Onde tem uma irmã que sofre com câncer de fígado e simplesmente ela chega no hospital, pega um coronavírus e eu fico louca do outro lado, sem poder viajar para o Brasil, sem poder estar com ela, mas simplesmente vendo por uma tela de um computador ou uma tela de um celular como ela está definhando, como ela está envelhecendo, como está perdendo as funções dela cognitiva. Das vezes que eu olho para ela e tento comunicar com ela e falar com ela, e ao invés dela me chamar pelo meu nome, chama a mim como se fosse a filha dela, me trata como se fosse a filha dela, e trata a filha dela como se fosse eu. Uau! Quando eu vejo isso, a minha oração seguia: Senhor, que tenho que fazer? E Deus dizia: ore, e nada mais. E chegou um momento que eu não sabia mais o que orar, porque não tinha mais o que orar, a não ser: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Poderia me contar o que o Senhor está fazendo? Porque eu não tenho mais o que orar. Até orar, dizer: Senhor, se é a tua vontade, levar ela, pois leva, mas não deixa minha irmã sofrendo. E dele dizer: Leni, fica quieta, tranquila, que eu estou sabendo o que eu estou fazendo. E agora, dia 4 de novembro, no meu aniversário, ela está em casa, se recuperando, e fez um áudio, um vídeo, para me felicitar. Que é isso? Que Deus é esse? Quando a sua fé baixa, qual é o nível de fé que você tem hoje? Talvez o nível de fé que você tem hoje, se a gente tivesse uma escala de 0 a 10, seja 1, pois fica com essa fé e cresce nela. Porque foi isso que essa mulher fez. Isso foi o que Raab fez. E sabe uma das coisas? Ela se torna a heroína da fé. O nome dela aparece.
E o nome dela aparece como que essa mulher improvável. Agora ela é a tataravó de Jesus Cristo. Uau! Que poder é esse? Que capacidade de mudar, de transformar a vida é essa? Isso não é humano. Isso é divino. Isso vem do alto. Você precisa começar a abrir os olhos e ver os milagres que Deus está fazendo ao seu redor, na tua própria vida. E olha só, em Hebreus 11, 31, fala justamente isso. E hoje eu queria dar uma atividade para você, que talvez não vai dar tempo a gente fazer aqui agora, mas eu quero animar você a fazer na sua casa. Crie um escudo espiritual para a sua família. Crie um escudo de fé espiritual para a sua família. Por que isso? Porque usando o que nesse escudo? Os valores e princípios do reino de Deus. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque aquela mulher, com a intercessão dela diante daqueles homens, ela fez um guarda-chuva, ela fez uma cobertura espiritual para a família dela. Ela não morreu, mas não só foi ela. Nem ela morreu, nem a família do pai dela morreu. A família foi restaurada. A família foi restaurada. Talvez você esteja dizendo, Leni, mas não tem mais o que restaurar na minha família. Já não tem mais esperança. Hoje Deus diz para você, a família pode ser restaurada. A família daquela mulher que provavelmente o pai dela tinha vendido. Houve perdão, houve liberação para ele. E ela foi a pessoa que criou esse guarda-chuva, essa proteção espiritual para que ele vivesse. Quais são os princípios do Senhor? Amar aqueles que nos amam? Não. Amar aqueles que nos perseguem. Esses são os princípios do Senhor. Esse é o evangelho que a gente parou de pregar. Esse é o evangelho que a gente já não quer mais pregar. Porque o evangelho da moda não é esse. O evangelho da moda é, vem que Deus vai te dar o melhor carro do mundo. Claro que Deus pode te dar o melhor carro do mundo, mas tu não precisa pedir o melhor carro do mundo. Porque quando tu começa a fazer o que Deus quer que tu faça, Ele é responsável para te dar tudo o que você necessita. É diferente. Não é um evangelho de que você vai dar e ele vai te dar. De barganha. Não é isso. Não é isso. Ela não conhecia o Senhor e ela tentou barganhar. Mas quando ela conhece o Senhor, ela intercede pela família. Quando ela descobre que Deus é esse, o que é que Ele está fazendo? As pessoas estão desmaiando de medo. Ela ousa agir por fé. Com coragem. Lança a própria vida como um escudo de proteção. Esconde os espias. Poderia morrer. O exército vem na porta dela. E ela diz, eles estiveram aqui, mas não sei. Não sei. Que você está protegendo. Que Deus te deu de oportunidade na tua vida. Que você está protegendo, guardando, como se fosse uma joia. Não sei. Não sei. Mas você sabe. E se você não sabe, é hora de dizer, Senhor, por favor, outra vez, abre meus olhos para que eu veja. Abre meus ouvidos para que eu possa escutar. Outra vez. E o Senhor diz, outra vez eu farei. Isaías, ele diz, você não vê que outra vez eu estou fazendo? Que eu estou abrindo um novo caminho? Uau! Essa mulher não se tornou heroína da fé somente porque ela era uma mulher provável. Pelo contrário, ela era uma mulher improvável. Talvez eu e você nos sintamos muito mais provável do que ela.
Talvez a nossa história não é essa de prostituição. Talvez a nossa história não tenha nada a ver com isso. Os israelitas consideravam as mulheres numa classe inferior aos cidadãos. Mas essa mulher desprezada é ela que torna-se a tataravó de Jesus. Quem é você? Quem você está gerando nessa geração? Que legado você está deixando? Essa mulher improvável, ela se torna esse ícone que até hoje o nome dela é lembrado. Ela não pediu isso. Ela não sonhou com isso. Talvez nós estamos sonhando que a nossa voz, que o nosso nome, que a nossa imagem ou qualquer outra coisa chegue no fim do mundo, que dentro de 100 anos as pessoas lembrem-se de nós. Ela não tinha essa ganância, ela não tinha esse desejo, mas ela tinha o desejo de salvar a família dela. Você ainda ora por sua família? Ou você já parou de orar? Ou você já desistiu deles? É isso que Deus está falando hoje. E eu quero te animar a você voltar para esse lugar da essência do Senhor. Esse lugar onde você queima, onde a paixão pelas coisas de Deus queima em você. Aquela mesma paixão que queimava em Ezequiel, em Jeremias, quando ele disse: eu não vou mais falar, Senhor, porque ninguém me escuta, ninguém me vê, ninguém obedece o que eu estou falando. Você não precisa se preocupar com isso, porque isso não faz parte de você. Isso não é problema seu. O seu problema é fazer o que Deus está mandando você fazer. Quando você faz o que Deus está mandando você fazer, ele se responsabiliza. Dá igual se as pessoas vão querer seguir o que você está falando ou não. Mas ele te chamou para ser boca dele, braços dele, mãos dele. Uau! Gente, eu não sei você aí. Eu não sei como é que você está aí. Mas eu tenho uma presença do Senhor aqui tão forte, que está queimando aqui. E está queimando, sabe por quê? Porque já passou essa história de você ficar alisando e lambendo ferida. É hora de você se levantar e você começar a falar as coisas que Deus tem para você. Se permita, mulher, para de pensar. E o que vão pensar de mim? E como é que eu vou fazer? Isso não é problema teu. Tu só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. É Ele que vai pôr as palavras na tua boca. É Ele que vai transbordar em você. É Ele que vai fazer fluir através de você. É Ele que vai te levantar. É Ele que fez isso com Raabe. É Ele que quer fazer isso com você. Não importa onde você está. Talvez você more numa comunidade tão pobre e você tenha vergonha até de trazer as pessoas na sua casa. Ou talvez você tenha vergonha de que as pessoas saibam onde você mora. Não importa onde você mora. Talvez você more num prostíbulo. Talvez os quartos da sua casa sejam de prostituição. Talvez os teus próprios filhos fazem de tua casa um prostíbulo. E você já não tem mais autoridade de dizer para eles: filho, aqui não. Porque a casa não é sua, a casa é deles. Mas sabe uma coisa? Você pode fazer algo diferente. Você pode ser luz em meio a essas densas trevas do Senhor. A palavra de Deus diz lá em João que quando ele chega, a luz dele brilha. E quando a luz chega, não há lugar para as trevas. Elas fogem, ela foge, a treva tem que fugir, porque a luz de Jesus brilha. E eu quero hoje lhe chamar a você a voltar para as coisas mais simples, mais simples. E esses dias eu ouvi um homem falando uma coisa que eu disse assim: uau, isso é o que eu faço. Uau, tem outras pessoas também fazendo. Sabe o que era? Acordar. E a primeira coisa que dizer para Deus é: Senhor, antes de pôr os pés sobre
sobre o nosso chinelo, o nosso calçado, ou sair da cama. Ia dizer, Senhor, que nesse dia eu te conheça mais. Dá-me a oportunidade de te conhecer. Dá-me a oportunidade de te conhecer. E dá-me a oportunidade de te fazer conhecido. Não sei. Você talvez diga, eu sou gaga. Eu não tenho idade. Eu não falo bem o idioma. Eu quero te dizer uma coisa. Moro na Espanha 15 anos. 16, estamos indo. 17 anos fora do Brasil. Ainda hoje eu não falo como eles falam. Talvez eu nunca fale. O meu acento me denuncia. Eu sou muito confundida com as pessoas de República Dominicana, pela minha cor, meu cabelo. Quando eles me veem, às vezes na rua, eles falam comigo como se eu fosse um deles. Uma delas. Mas quando eu abro a minha boca, que eu dou buenos dias, eles sabem que eu não sou de República Dominicana, que o meu primeiro idioma não é o espanhol. Mas deixa eu te falar. Quando Deus me usa e eu estou pregando em espanhol, ou quando Deus traz uma palavra para que eu entregue para alguém, não tem idioma, não tem acento, não tem nada. Sai de acordo com o que Deus tem, porque não sou eu falando, é Deus falando através da minha boca. Seja ousada, mulher, seja ousada hoje, independente do nível que você tem nesse novo idioma onde você está. Abra a sua boca e deixe Deus falar. Aí você está dizendo, Leni, então é só para as que estão fora do país. Não, porque também muitos de nós já perdemos o idioma de onde a gente mora, de onde a gente vive, de onde a gente está. Criamos um idioma tão religioso que a gente já não sabe mais falar com as pessoas. E a gente precisa tirar essa capa de religiosidade e mergulhar na intimidade com Deus. Porque quanto mais você mergulha nessa intimidade com Ele, mais o poder dele vai se manifestar na sua vida. É isso que eu tenho para te dizer. Prepara o teu escudo com os valores e os princípios do Senhor. E deixa que Ele te use. No lugar mais simples, no lugar mais feio, no lugar menos improvável. Deixa Deus te usar. Ele não é um Deus que te faz vergonha. Ele é um Deus que te levanta, que acredita em você. O poder das suas escolhas. Escolha se permitir que Deus use você. Escolha se permitir ser canal de Deus. Escolha ser esse fósforo que vai acender a outros. Não tenha medo, não tenha vergonha. Mas para isso você primeiro tem que queimar. Para isso você primeiro tem que estar incendiada. Porque se você não está incendiada, você não consegue incendiar o outro. Mas quando uma vela está acesa e você chega com outro pavio junto, o que é que faz? Incendeia. Se permita ser essa pequena luz. Mas se essa luz vem de Deus, vai incendiar um grande bosque de pecado. Que Deus te abençoe.